Bom dia, gente. Hoje, nossa aula vai ser sobre vento estufa, aquecimento global e as consequências disso, tá? Mas antes disso, a gente começar sobre isso, eu ia falar sobre experiência com filmes, tá? Quando eu era criança, eu vi nos filmes tipo americanos ou europeus, uma casinha, tá? Uma casinha aqui. Só que essa casinha, ela era toda feita de vidro e dentro dela tinha, sabe o quê? Plantas, várias plantas. Aí eu achei estranho, mas pra quê? Uma casinha de vidro? Quando eu cresci um pouquinho, dei uma pesquisada, né? Que na minha época não tinha internet que nem a gente tem hoje, né? Eu dei uma pesquisada, eu descobri que o nome dessa casinha de vidro chama-se de estufa. Aí eu falei assim, estufa? Para que serve a estufa? Aí, já que eu pesquisei o que era essa casinha de vidro, que era uma estufa, então eu pesquisei para que seja uma estufa. A estufa servia para manter o calor ali dentro. E, na minha concepção, eu falei, mas para que eu quero uma casa que seja quente? Só que, não se utilizava uma estufa e que eu via nos filmes, eram lugares frios, que passavam por épocas mais frias. Então, se utilizava esse recurso, porque assim as plantas não iam morrer na época de frio, porque ele estaria mais quente, mesmo que não fosse tão quente, mas mantesse uma temperatura mais quente. Fiquei pensando sobre isso e hoje a gente vai falar sobre isso, sobre essa questão do efeito estufa. Da estufa. Bom, porque se uma estufa funciona e mantém o calor ou aprisiona o calor em uma região, o que será que é o efeito estufa? Alguém já para pensar sobre isso? O que é o efeito estufa? Tá? Então é isso que a gente vai ver hoje. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é a seguinte: já que a gente está falando sobre efeito estufa, a gente está falando sobre calor, essa conceito que a gente falou, está quente. Não é que está quente, a temperatura está alta, mas a temperatura está alta porque a gente recebeu calor. Então, mas de onde que a gente recebe calor mesmo? De onde que a gente recebe? Alguém sabe? Alguém sabe? Ah, exatamente, a gente recebe calor do Sol. Bem aqui, nós temos o nosso astro, que é o Sol. O Sol emite radiação. Essa radiação aqui, ó, uma radiação de onda curta. E essa radiação é uma radiação visível ou radiação ultravioleta, certo? Nesses tipos de cores aí. Então ela vem aqui, ó, em todas as direções e bate aqui na Terra. Aqui, essa esfera aqui é a nossa Terra, e essa esfera aqui tracejada, esse tracejado aqui, ó, esse tracejado aqui representa a nossa atmosfera, certo? E qual que é a função da nossa atmosfera quando ela recebe essa radiação? Bom, quando a luz, essas ondas eletromagnéticas entram aqui na Terra, elas coincidem com o quê? Com a Terra. E, para esse tipo de coisa, vamos pensar no seguinte: aqui eu tenho dois objetos. Um objeto ele é preto e outro objeto tem cor branca. Quando você pegar esses dois objetos e colocar lá fora no sol de Cuiabá, o que será que você vai observar? Qual dos dois será que vai ficar mais quente? Qual dos dois vai aumentar mais a temperatura? O que vocês acham? Ah, o preto, né? É preto. Vocês já viram alguém que utiliza uma roupa preta e sai do Cuiabá andando desfilando? Pois é, não é comum. E nem deveria ser, porque fica realmente muito quente. Tá? Mas o que acontece? Novamente, aquela onda curta que chega até aqui, que bate na superfície da Terra, ela vai ser absorvida, e ela é convertida em calor. Assim como ela é absorvida e convertida em calor, toda vez que um objeto possui temperatura, ele começa a emitir toda essa radiação. Só que agora não emite mais uma radiação de onda curta, ele emite uma radiação de onda longa. Tá? Então aqui, de ondas longas, certo? Recebeu de onda curta e emitiu de ondas longas. Essa onda longa é essa radiação infravermelha. Tá, mas o que você vê? Só recebeu, absorveu o calor e emitiu em outro formato de onda, em outro comprimento de onda. Tá? Absorveu de um jeito e emitiu de outro. Mas a grande sacada, ou a grande característica que o nosso planeta tem de manter suas propriedades está agora. Porque agora,
Agora tem essa lousa digital, que eu vou dar um zoom para vocês, ó. Bem aqui, ó. Bem aqui, eu vou dar um zoom. Tá vendo o zoom aqui? Bem nesse pedacinho que tem a Terra, tá? E bem aqui tem a atmosfera. Na atmosfera tem alguns gases que são importantes para o nosso efeito estufa, como por exemplo, o gás dióxido de carbono. Gás dióxido de carbono. Outro gás também, a água. H2O. Também o metano. Tá. E o que esses gases fazem? Então, ó, chegou aqui ondas curtas vindas do Sol, bateu na Terra, aconteceu aquele fenômeno que a gente viu, aqueceu e agora vai emitir ondas longas. Tá. Não é que essas ondas longas colidem com esses gases do efeito estufa? Quando elas colidem com esses gases do efeito estufa, o que elas fazem? Elas absorvem e reemitem esses gases, reemitem essas ondas, ou seja, reemitem esse calor. Então, o calor que deveria escapar da Terra, o que ela faz? Absorve e remite. Remite em todas as direções. Então, remite para cá, remite aqui, bate aqui, vai remitindo, certo? O que isso quer dizer para a gente? Que parte dessa radiação, deste calor, volta para a Terra. Então, quase tudo que deveria ir para fora da Terra, não volta. Devido ao quê? Aos gases do efeito estufa, como dióxido de carbono, metano e água, está na nossa atmosfera. Isso quer dizer que o nosso efeito estufa, ele é bom ou ruim? Antes de vocês me responderem, quero dizer o seguinte: sempre vejo falar desse efeito estufa. Geralmente vocês acham que está associado a coisa boa ou coisa ruim? O que vocês acham? Coisa ruim? Você viu uma matéria aqui? Falando que tem consequências ambientais? Sim. Falando que tem a ver com o aquecimento global. Vou fazer uma votação para vocês. Quem acha que o efeito estufa é uma coisa ruim, levanta a mão. Quem acha que é uma coisa boa? Quem acha que é uma coisa ruim, venceu. Vamos analisar uma coisa, gente. Devido ao efeito estufa, a temperatura média da Terra é de 15 graus Celsius. E sem o efeito estufa, a temperatura média da Terra seria de menos 18 graus Celsius. Aí você fala, professor, isso não é verdade. Cuiabá bate 30 graus todo dia. Gente, eu não estou falando de Cuiabá, estou falando que se a gente pega todas as temperaturas da Terra em várias estações, vários tempos, várias estações durante um ano, nós temos uma temperatura média, tá? E o que acontece quando a gente para de receber, de ter esse efeito aqui devido a esses gases? Nossa temperatura vai caindo. E nós temos uma temperatura média de menos 18 graus, isso é bem frio. Até Cuiabá, que é quente, nessa situação ficaria muito frio, tá bom? Os nossos palavras, tá? Então ficaria muito frio. Isso quer dizer o seguinte, que o efeito estufa ele é benéfico para a vida na Terra. Sem o efeito estufa não é possível existir vida como nós conhecemos na Terra, certo? Agora, a gente viu o que é efeito estufa. O efeito estufa é o processo de entrada de radiação de baixa frequência devido ao Sol, interage com a crosta terrestre e libera a radiação de ondas longas. Interage com os gases do efeito estufa que libera para todas as direções e faz com que esse calor fique retido na nossa Terra, que contribui para a nossa vida. Certo? Mas o que é aquecimento global? O aquecimento global é o excesso do efeito estufa. Quando nós temos muitos gases do efeito estufa aqui, esse processo acontece muito mais. Isso é bom ou ruim para a gente agora? Exatamente, é ruim para a gente, né? Isso me lembrou algumas coisas. Por exemplo, recentemente, o Brasil está passando pela 5ª onda de calor. Mas uma coisa, esse aquecimento global apenas aquece? O que ele acha que apenas aquece? Só aquece, né? Não, gente, não só aquece não. O que acontece é que devido a essa maior incidência de calor, mais energia nós temos na Terra. E essa energia vai fazer com que nós tenhamos cada vez mais eventos climáticos extremos, secas extremas, calor extremo e frio extremo. Frio também frio, porque esse movimento de massas
de ar, fazendo com que nós tenhamos tufões, furacões, mas que também tem massas de ar frio também que se desloquem, tá? Com a maior velocidade. Tá? Então também acontece isso. Mas por que será que está tendo mais gases de efeito estufa? Você sabe dizer? Alguém sabe dizer por que está tendo mais efeito estufa? Ação do homem, poluição, gases, exatamente. Nós temos uma ação antrópica. O ser humano está atuando e liberando cada vez mais o que? Gases do efeito estufa na atmosfera. Se aumenta a quantidade desses gases que absorvem essa energia formada pelo campo eletromagnético e reemitem ela, permitindo que cada vez mais calor fique aqui preso no nosso planeta, isso quer dizer o quê? Que nós estamos interferindo diretamente no efeito estufa. Nós estamos intensificando o efeito estufa. E a intensificação do efeito estufa, a evitação humana é chamada de aquecimento global. Tá? Então nós já conseguimos ver as consequências. Nós temos consequências de eventos climáticos extremos. E uma das coisas principais que a gente consegue perceber nesse evento climático extremo é o aumento da temperatura média. Ó, porque se o efeito estufa nós temos a temperatura média, observa bastante. A diferença é bastante. Próximo de 33 graus acima do que deveria ser. Isso quer dizer que a gente está aumentando a temperatura média. Mas olha só, se você vai abaixo de 30 graus normalmente, você quer chegar a 32? Quer chegar a 34? Não, ninguém quer essa temperatura. E quando a gente convive cada vez mais com esses gases, com esse efeito estufa, pior vai ficando. Bom? Agora eu tenho uma proposta experimento para vocês. Então a proposta experimento é o seguinte. Aqui eu tenho duas garrafas, certo? Dentro das garrafas a gente vai colocar o termômetro. E uma dessas garrafas só vai ter o termômetro. Vou deixar ela aqui. Na outra garrafa, a gente vai pegar uma terceira garrafa e vai fazer o seguinte: misturar vinagre com bicarbonato de sódio e colocar um balão. Essa reação química vai liberar o quê? Dióxido de carbono. A gente vai tampar esse balão, remover, colocar nessa garrafa aqui com o termômetro e esperar o quê? O dióxido de carbono entrar na garrafa. Entrou, misturou o ar que estava quente, retira ele e vai tampar. Então nós teremos novamente as nossas duas garrafas. As duas estão tampadas, as duas têm termômetros. Uma tem dióxido de carbono e a outra não tem um ar atmosférico. E a gente vai fazer o seguinte: vocês vão observar e construir um gráfico da temperatura pelo tempo. A cada 10 minutos. E o que vocês vão entender, se vocês se contam, é uma diferença de temperatura entre uma garrafa com dióxido de carbono e tem um tempo. Lembrando, essa garrafa tem que ser claramente transparente. Se ela não for transparente, as nossas ondas solares não vão entrar. Já colocar isso no sol, e observar o que acontece. Ok? É isso que vocês farão, certo? E a gente vocês farão isso. Eu vou fazer isso na próxima aula, tá? Só que além disso, nós também temos uma outra coisa. Atividade 2. Atividade 2 é: quais são as consequências do aquecimento global? E como evitar? Então, quero que vocês escrevam um texto ou pontos, colocar vários pontos dizendo por que está tendo esse aquecimento do efeito global, depois de tudo que a gente viu aqui, e o que pode ser feito para evitar esse aquecimento global. Utilizar a claro, claro que não. Bom? Então é isso que a gente está. Agora vamos só recapitular tudo que a gente viu hoje. Tá? Antes de vocês, para atividade, só recapitular. O que a gente viu hoje foi, primeiro, sobre o efeito estufa. O efeito estufa, ele é oriundo do quê? Primeiro, nós temos o Sol emite ondas de baixa frequência que entram no nosso planeta, nossa Terra. Aí ela absorve essas ondas e reemite elas. Só que antes de sair, ela é barrada pela nossa atmosfera através dos gases do efeito estufa. Através dos gases do efeito estufa. Esses gases do efeito estufa
faz com que parte dessa energia volte de novo e faz com que a gente tenha aqui um aumento da temperatura. Outra coisa que a gente viu é que, devido ao aumento dessa temperatura, o efeito estufa descontrolado, nós denominamos de aquecimento global, tá? E a gente também viu quais são as consequências dele. Então, o objetivo de vocês hoje é, através desse experimento que vocês vão fazer em casa, tá? Vocês irão também escrever um texto agora falando sobre as consequências do aquecimento global e como evitar o aquecimento global, tá? Gente, vocês estão com alguma dúvida? A dúvida de você é como é que você experimenta? Não, eu vou explicar como é que você experimenta novamente, tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Não? Então, vamos à obra.